Você pode abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Todo mundo achou? João 17, 21? Diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai, eu quero te agradecer pela revelação da palavra que o Senhor deu ao meu coração, agradecer por tudo que o Senhor foi colocando na minha mente e aquilo que foi explodindo na minha mente. Eu quero te pedir que da mesma forma o Senhor também exploda a mente de todo mundo e que todo mundo entenda aquilo que o meu coração também entendeu, na potência e na força, na energia daquilo que eu entendi também. Que o Senhor possa me usar para falar para as pessoas a tua palavra e que eu não seja ruído para ela. Que eu seja apenas um satélite transmitindo a mensagem que o Senhor tem a passar para o seu povo. Em nome de Jesus, usa-me para a tua glória. Amém. Vamos lá, gente. O nosso tema da conversa hoje é pericorese. E a gente fala sobre a unidade da Trindade, a dança da Trindade, como um modelo de relacionamento. Quando a gente fala de Trindade, o tema da Trindade é muito importante para a teologia cristã. Aí os termos que a gente usa para definir e para falar da Trindade, eles são meticulosamente escolhidos no que a gente vai falar, em como que a gente vai falar, que termo que a gente vai usar para poder definir o relacionamento do Pai com o Filho e o Espírito Santo e como isso funciona e como que é. E é muito fácil cair em problemas sérios na teologia quando a gente pega e usa um termo que parece que é correto, mas na verdade não é. E aí, além disso, a Trindade é um objeto de discussão de muito tempo da igreja, né? De hoje, que a igreja vem discutindo sobre Trindade, discutindo como que a Bíblia explica a Trindade, como que a gente tem que entender isso, e chegou até o ponto de causar algumas brigas na igreja já e uns mal-estar muito complicado. Eu não sei se vocês conhecem a história de quando o Papai Noel deu um soco na boca de um herege. É verdade, o Papai Noel deu um soco na boca de um herege. Então, para quem não sabe a história do Papai Noel, ele é conhecido, ele foi uma figura real, que é o São Nicolau. E São Nicolau, ele foi lá e no meio de uma discussão que estava tendo no meio da igreja sobre a natureza de Cristo, sobre se Cristo era totalmente homem, totalmente Deus, se ele era os dois, se ele era só um, se ele era metade um, metade outro, Ário era um cara que defendia que Jesus não era 100% Deus, que Jesus não era Deus. E aí o São Nicolau, de tanto ficar bravo com Ário por estar defendendo isso, que para ele era tão bizarro defender que Cristo não era Deus, ele foi lá e resolveu dando um soco na boca do cara. Então tome muito cuidado com os termos que você vai usar para definir a Trindade, para não tomar um soco na boca. A questão é que do estudo da Trindade também nascem muitos outros termos e muitas outras coisas, muitos objetos de discussão, porque a gente define que sim, existe lá a Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, mas são um Deus só, e eu vou explicar um pouco mais disso, só para a gente ter uma base do que eu vou conversar. A ideia principal da Trindade é que você tem três pessoas, no sentido de que são três identidades, três personalidades, existindo, coabitando, coexistindo em uma mesma essência, que é Deus. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você tem momentos que o Pai se apresenta, você tem um momento que o Filho se apresenta, tem um momento que o Espírito Santo se apresenta, mas ainda assim eles são da mesma essência, eles são a mesma coisa, eles são um só Deus. Então nós não somos politeístas, a gente não acredita que existem três deuses, mas sim um Deus só, que existe e coabita nessas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é o chamado grande mistério da teologia, é um dos grandes mistérios, porque por mais que a gente explique e tente explicar de uma forma que fica didático, se a gente explica didático demais, a gente cai no erro de explicar besteira. Mas se a gente explica até de forma não didática, muito meticulosa, escolhendo as palavras, ainda assim não consegue definir, porque a gente não sabe como isso acontece.
A gente só sabe o que a Bíblia diz pra gente, que tem as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem Jesus orando para o Pai, Jesus falando que o Consolador ia chegar, e ao mesmo tempo esse Jesus era Deus, o Pai que ele estava falando era Deus, e o Consolador que ia vir era Deus também. E não eram deuses diferentes, era o mesmo Deus, um Deus só. E para explicar como que essas três pessoas se relacionam, como que elas funcionam, como que funciona o contato entre elas, a gente tem o que a gente chama de pericorese. Pericorese nasce no século IV com Gregório Nazianzeno, bispo de Constantinopla, mas aí muito da nossa discussão sobre pericorese, sobre como isso funciona, sobre o que é a pericorese e textos a mais sobre pericorese vem de João de Damasco, que foi um outro cara que escreveu 4 volumes sobre um texto, e no terceiro volume ele trata muito sobre pericorese, sobre o relacionamento entre as três pessoas da Trindade. O termo vem de peri, que significa em volta, ao redor, e corém, que é dar lugar, espaço, rodar, e daí que vem até o termo coreografia. Porque quando a gente fala de pericorese, é a gente tentando explicar o relacionamento da Trindade como se fosse uma dança. E como que funciona essa dança? A dança da pericorese, a dança da Trindade, ela você imagina 2 pessoas de mãos dadas rodando, e no meio você tem uma outra pessoa. E no meio dessa dança, daqui a pouco o que está aqui do lado, ele vem para o meio e o outro sai. E você tem essa dança acontecendo, é isso que é a pericorese, essa é a imagem da dança da Trindade. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre um deles está em evidência ali, sempre um deles está aparecendo, está se relacionando com a gente. Mas são os 3 ali juntos, naquela dança bonita, e essa é a imagem da pericorese, essa é a imagem da dança da Trindade, 2 pessoas girando, é inclusive como uma dança de criança mesmo, 2 girando e uma no meio, lá junto, daqui a pouco uma sai, a outra entra, daqui a pouco a outra assim, isso que vai acontecendo. É uma forma da gente explicar como que funciona, porque nesse estilo de dança da Trindade, da pericorese, o que acontece é que todos eles são da mesma estatura, eles estão juntos no mesmo ritmo, no mesmo passo, na mesma música, na mesma dança, e nesse momento em que aquilo está acontecendo, não existe diferença entre nenhum deles, eles são a mesma essência, é como um grupo de dança que dança todo mundo de forma síncrona, está todo mundo dançando junto, sincronizado, e você não percebe diferença. Já assistiu o festival de dança? Eu assisti alguns ultimamente, porque minha noiva ela é dançarina, né? Ela é bailarina e ela é professora de dança também. E aí você via às vezes as pessoas, eu fico até meio que tentando, eu me puno se eu não conseguir identificar quem que é ela no palco. Porque às vezes está todo mundo fazendo o mesmo passo, está todo mundo com aquele coque, está todo mundo igual, que eu fico mesmo, mas qual que é ela ali, é aquela ali, aí eu fico focando naquela, daqui a pouco eu olho, não, era essa daqui, eu estava olhando para a pessoa errada. Porque está todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, e você não percebe as diferenças, mesmo que de perto, você, quando está parado, você perceberia que são pessoas totalmente diferentes. Uma era um cara, outra era uma mulher, mas na hora que está dançando, você achou que era a mesma coisa. Você confundiu os dois, porque o passo é o mesmo, a dança é o mesmo, a forma como eles se movem é a mesma. Não existe essa diferença. E essa é a forma que a gente usa para explicar como a Trindade se relaciona. São essas pessoas dançando onde não se vê diferença. Por isso, qualquer tentativa nossa de fazer uma imagem estática de como a Trindade funciona, ela não funciona. Por quê? Porque a Trindade não é estática, ela não é parada. Ela dança, ela se move, ela tem movimento, ela é dinâmica, ela é fluida. Ela não pode ser representada como algo que é parado. Então tem aquela famosa imagem de você tem as 3 bolinhas, e aí você tem o pai, não é o filho, o pai, todo aquele negócio. Aquilo ainda não explica totalmente, porque a Trindade se move. Ela se relaciona, ela dança. Por isso, nossa tentativa de explicar isso como algo estático não funciona. A ideia é que Deus está em Cristo, Cristo está em Deus, o Espírito Santo está nos dois, e os dois também habitam dentro do Espírito Santo, é uma coisa só, uma só essência, se movendo e se relacionando mutuamente sem diferença, com amor, com paixão, essas 3 pessoas da Trindade. E aí um dos livros que eu li para poder falar sobre esse assunto é um livro que chama A Grande Dança, do Baxter Kruger. Ele fala que a Trindade, a imagem da Trindade ensina para a gente que Deus é fundamentalmente um ser relacional. Ele fala que quando a gente cita, então, o credo niceno, falando, creio em um Deus Pai Todo-Poderoso,
a gente está dizendo que a característica de Deus ser pai é algo que sempre existiu nele. Deus sempre foi pai. A gente está dizendo que não tem um momento na história em que Deus não fosse pai. Ele foi sempre um ser relacional. Ele foi sempre. E a irmandade, amizade, relacionamento são então aspectos centrais do que Deus é. Porque ele sempre foi pai, ele sempre estava se relacionando, sempre estava ele, o Filho e o Espírito Santo. Desde sempre, da mesma existência. Cristo não foi criado a partir de um tempo, ele sempre existiu e Deus foi sempre pai. Ou seja, relacionar-se é um negócio que está em Deus, desde sempre. Então Deus está sempre se relacionando. Primeiro com a Trindade, ali a gente consegue enxergar isso no Gênesis, quando ele está lá falando sobre a criação do mundo, ele fala, façamos, então, um homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos é no plural, porque ele está falando com a Trindade. Vamos fazer um homem que seja a nossa imagem e semelhança. E aí, a partir disso, então, Deus se relacionava com a Trindade, ele cria o Adão, e ele se relaciona entre a Trindade e com o Adão. E aí, quando ele cria a Eva, ele vai lá e conversa, e se relaciona com a Trindade, com o Adão e com a Eva. Deus está sempre se relacionando. Ser relacional é parte do caráter de Deus. E aí a gente tem o texto que a gente leu de João 17, 21 até o 24, sobre a oração de Deus, de como que ele quer que isso aconteça na gente. E aí ele fala o que a gente leu. A oração é que todos sejam um, e aí o padrão é, como nós somos um. E aí está Cristo falando para o Pai, como tu estás em mim, e eu também estou em você. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que eles foram enviados pela gente. E aí ele fala da glória que ele deu para que eles sejam um como nós somos um. Ele repete de novo. Então a ideia da criação de Deus, quando Deus pega e decide criar a humanidade, ele quer, tendo a imagem dessa dança da Trindade bonita, ele quer que a gente participe dessa dança. Ele chama então para a gente reproduzir a forma de relacionamento que existe entre a Trindade. Porque o que ele estava falando, quando Cristo orava para Deus, era que eles sejam um entre eles, como nós somos um. E que eles sejam um com a gente, como nós somos um também. E que seja uma coisa só e uma só essência, e todo mundo no mesmo nível e a mesma coisa. Então, quando Deus cria o ser humano, ele dá o presente do ser humano de experimentar se relacionar como a Trindade se relaciona. E isso é um negócio muito especial. Nós temos a oportunidade de viver e se relacionar nessa dança da pericorese. Nessa pericorese que é a dança da Trindade, do relacionamento de Deus com Deus e nós com Deus e nós uns com os outros. Habitação mútua, existência interpenetrada, está muito junto, sem confusão, sem mistura, pertencendo um ao outro e habitando todo mundo junto. E aí tem um teólogo brasileiro que chama Pedro Dulce, ele diz, nós aprendemos a dançar com a Trindade. Nós aprendemos a nos relacionar a partir da forma que Deus se relaciona consigo mesmo na Trindade. É esse padrão que rege, ou que pelo menos deveria reger os nossos relacionamentos. O pedido de Jesus, então, é que a base do nosso modelo de relacionamento seja o relacionamento dele. E assim como na Trindade a gente tem a habitação de 3 pessoas nessa dança onde todos são iguais, coabitando e existindo sem diferença, sem hierarquia, numa só substância, assim também deve ser o nosso relacionamento segundo Jesus. Por isso a ideia de que na igreja existe uma hierarquia de alguém ser maior do que o outro, ela não é bíblica. Porque a forma de relacionamento é todo mundo junto, é todo mundo... Quando você olha para a Trindade, é um só Deus. Da mesma forma, quando você olha para o corpo da Trindade, o corpo de Cristo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo, da mesma forma, todos são no mesmo nível. As pessoas têm funções diferentes, têm vocações diferentes, elas fazem coisas diferentes, mas são a mesma coisa. A igreja. Não são pessoas específicas, cada uma de um nível. Então Deus olha, tem o cara aqui, tem o diácono, não sei o quê, e algumas igrejas isso é até uma escada, né? Eu já fui de uma igreja em Guarulhos, onde a função eclesiástica, né, a vocação eclesiástica da pessoa, o que ela faz na igreja, era uma escada. Então você não tinha simplesmente uma vocação para ser missionário e você saía para fazer missões, porque é isso que o missionário faz. Você ia de membro
para cooperador, de cooperador você ia para diácono, de diácono você ia para evangelista, de evangelista você ia para missionário. E aí depois de missionário tem presbítero, pastor e tinha o bispo e o apóstolo. Cria-se uma hierarquia na Igreja de Cristo que não foi criada pelo Cristo, foi criada pela gente. Porque se o modelo de relacionamento da Igreja de Cristo é o modelo de relacionamento da Trindade, que não tem hierarquia, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, e o Espírito Santo não é maior que nenhum dos dois, são a mesma coisa, assim também na Igreja deveria ser. A mesma coisa, o mesmo nível, o relacionamento é a mesma coisa. Nessa dança de união, então, dos seres humanos, ninguém é maior que o outro ou ninguém é mais importante. Tem um momento de participação. Se a gente está vendo essa imagem da dança como duas pessoas ao redor e uma no meio, uma sempre está fazendo algo, uma sempre está em evidência, porque é aquela que no momento está fazendo alguma coisa. No Antigo Testamento a gente tinha o Pai e às vezes o Espírito aparece. No Novo Testamento a gente tem o Filho aparecendo. E aí o Filho fala, eu tenho que ir para que o Consolador venha. É como se Jesus estivesse lá dançando, isso aqui é o Silvio Santos dançando, né? Mas como se Jesus estivesse lá dançando, ele fala, eu preciso ir para que agora é o solo do Espírito Santo. É ele que vai vir dançar agora. E aí ele vai, o Consolador vem e é ele que habita entre nós e até esse momento ele que está nessa dança, no meio dela, em evidência. Da mesma forma, na igreja sempre tem alguém que está fazendo algo, como por exemplo, nesse momento sou eu pregando. Mas no outro momento é outra pessoa, como era antes, estava o Ricardo louvando. Quando é outra pessoa orando, é outra pessoa orando. Mas não tem hierarquia. E quando a gente trabalha com esse sistema hierárquico, que não é o modelo da Trindade, a gente cria problema na igreja como o de achar que quem canta ali é melhor ou maior do que quem canta aqui. De que quem prega aqui ou aqui é melhor ou maior do que quem prega na rua. Mas não é. Porque é uma coisa só. É um só corpo. É o de Cristo. Que nessa dança, nessa pericorese, age como Cristo. E sai e faz. É no mesmo nível todo mundo junto. Inclusive, eu preguei esses dias em Ribeirão Preto sobre a Eucaristia, sobre a ceia. E falando para eles de que a substância que habita em nós é a mesma. Então é importante a gente entender os elementos da ceia, porque quando a gente entende que o pão é um só partido entre nós. E que o suco, o vinho, é um só partido entre nós. Para que o que habite em nós seja a mesma coisa. Não tem mais Jesus em mim do que no outro, porque é o mesmo Jesus, é o mesmo corpo, foi repartido. Eu não tenho mais de Jesus do que o outro, porque é o mesmo Jesus que está vivendo. Eu comi do mesmo pão que o outro. O que habita em mim, o Jesus que habita em mim, é o mesmo Jesus que habita no outro. O Jesus que faz em mim é o mesmo Jesus que faz no outro, é a mesma coisa. A imagem da ceia é importante por isso, porque é o mesmo pão, é o mesmo vinho, o mesmo suco, é uma coisa só que é repartida entre as pessoas. Esses dias a gente fez na nossa célula, eu falei, vamos fazer um negócio? A gente pega o pão, e aí a gente vai passando e cada um vai pegando um pedaço. Todo mundo passou, pegou um pedaço. Quando todo mundo pegou, eu falei, então, eu estou fazendo isso para que a gente entenda, então, que é isso que é para acontecer. É um pão só e a gente divide entre todo mundo. Não são um pão de qualidade para um e o pão menor para o outro. É o mesmo, é a mesma coisa. Se é a mesma coisa que habita em nós, é o mesmo Jesus que habita em nós, nós somos tudo a mesma coisa. A gente tem o texto de Colossenses 1, 19 e 22, que também é importante. Pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse tudo, porque ele, habitando nele tudo, sendo ele o cara que estava no meio dessa dança da Trindade, ele ia então reconciliar com ele todas as coisas que estão na terra e as que estão no céu. Todas as coisas seriam reconciliadas e todo mundo começaria e andaria de novo
a dançar a mesma dança da Trindade, porque o homem tinha caído. Então Cristo vem e resolve o problema de que a gente tinha decidido simplesmente que ia dançar a nossa própria dança, que ia fazer o nosso próprio passo, que ia fazer o nosso próprio ritmo. O ser humano decidiu isso em Adão e seguiu isso. E Cristo vem e resolve, reconciliando com ele todas as coisas. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele fala num livro chamado Assim Falou Zaratustra: eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Eu lembro de ter lido... Peraí. Eu lembro de quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre esse tema, eu ter lido sobre isso, esse texto de Nietzsche que muita gente usa, porque se a gente está falando da dança da Trindade, da pericorese, e aí você tem Nietzsche falando, eu só saberia crer em um Deus que soubesse dançar. Eu achei isso muito estranho, e tentei entender do que ele estava falando. Pensando e pesquisando o que algumas pessoas falaram sobre isso, eu entendi que a ideia de Nietzsche é falar do que a gente falou no começo, de que Deus é essencialmente alguém relacional, alguém que se move, alguém que está fazendo, que está junto, que está nessa dança. Como a gente disse, sendo Deus a manifestação plena dos atributos do que dá para se ser, porque a gente fala de amor, a gente ama de um jeito. Deus, ele é totalmente amor. A manifestação plena do que é amor está em Deus. Quando a gente fala de justiça, a nossa justiça ela chega até um nível. A justiça de Deus é totalmente justiça. Deus é plenamente e totalmente justiça. Sendo Deus plenamente todos os atributos que se tem na existência, Deus é totalmente alegria. Deus é totalmente arte. Deus é totalmente essas coisas. Então ele estava dizendo que ele não poderia crer em um Deus que é parado, que é uma pedra, que é estático, que não se move, que é frio, que é impessoal, que não está com gente. Ele não conseguiria crer num Deus que é sem fala, num Deus que é sem movimento, sem energia, sem alegria, que ele é irrelacional, que ele não se relaciona. Ele falou, eu só conseguiria crer, eu só consigo crer num Deus que sabe dançar, num Deus que se move, num Deus que fala, num Deus que chega, num Deus que está junto, num Deus que é pessoal. E esse é o Deus cristão, porque esse é o modelo da Trindade, relacional, junto, nessa dança. Da mesma forma, nós também somos. E nos relacionamos com esse Deus que é pessoal, que é perto, que é junto, que é amor, que é alegria, que se move entre a gente, na gente, no outro e no mundo. Ele é a manifestação inteira dessa alegria toda e vive nesse movimento de dança da Trindade, chamando a gente, então, para que a gente participe dessa mesma dança, no mesmo ritmo, no mesmo passo, a mesma música, do mesmo jeito, se movendo igual ele se move. É o padrão do relacionamento de Cristo que deve reger, então, como são os nossos relacionamentos. Qualquer dança que é independente, qualquer solo que é distoante do solo de Cristo, da dança de Cristo, ele não é parte, então, dessa dança divina. Qualquer coisa que não se parece com aquilo que Cristo é, que não se parece com o que Deus é, que não se move como Deus se move, pensando na figura da dança, que não dança como Deus dança, não está na mesma dança, não é a mesma coisa. Lewis ele coloca lá na criação do mundo de Nárnia, no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, como a canção de Aslan. Então você vê uma imagem linda, se você não leu Crônicas de Nárnia, leia Crônicas de Nárnia. Você vai ver no começo da criação, Aslan cantando e rugindo e as coisas vindo à existência. Tolkien, lá no livro do Silmarillion, ele coloca como uma sinfonia maravilhosa, ou a grande música dos Ainur. E a ideia é a mesma da pericorese, dessa dança. Um colocou como o rugido de Aslan e a canção que criava e que regia como as coisas deveriam ser. E Tolkien colocou como uma sinfonia. E Tolkien, inclusive, usa a imagem de que em algum momento alguém começou a tocar um negócio desafinado, diferente, que não batia, não estava junto, estava destoando do que era aquela sinfonia de Deus, do Eru. Então, da mesma forma, é essa ideia, a canção divina que rege a criação. E a questão é que essa mesma música, ela continua tocando.
Deus continua na mesma música que ele estava lá no começo, ele continua se movendo do mesmo jeito, e ele chama a gente para dançar com ele a canção que soa desde o início de tudo. Ele nos chama para nos relacionar como lá no começo ele se relacionava, com a Trindade, com Adão, com a Eva, em um momento com Abraão, com Moisés, com Noé, mais para frente com o Lutero, com o Calvino, mais para frente com o Billy Graham. Ele nos chama para nos relacionar com ele da mesma forma, como um só corpo. Por isso que no corpo de Cristo não tem indivíduo, não tem gente separada, é todo mundo uma mesma coisa. Eu já falei disso aqui, é quando uma parte dói, todas doem. É uma mesma coisa, porque é sem hierarquia, é junto, na mesma coisa. Por isso que essa imagem da dança da Trindade ela é tão bonita, porque expressa isso, de que só há uma forma, está decidido qual que é o movimento, está decidido qual vai ser a hora de alguém entrar no meio, está tudo programado, está tudo feito, o grande espetáculo de Deus já foi feito, já está no script. E a gente só se move da mesma forma, entrando na mesma coisa e se movendo como ele se move. Da mesma forma que ele se move lá no início, a gente se move agora. Tolkien ainda chega a dizer em Silmarillion que uma música ainda mais majestosa vai ser entoada pelos Ainur e pelos filhos de Ilúvatar no final dos tempos. Mas só aqueles que dançam a dança da Sinfonia Maravilhosa, a do começo, é que vão participar dessa música maravilhosa no final. É no ritmo dele, é no passo dele, é com a música dele, é do jeito dele. Naquele mesmo texto de Nietzsche, quando ele começa falando, eu só creria em um Deus que soubesse dançar, e aí ele vai seguindo o texto e no final ele diz o seguinte: agora sou leve, agora voo, agora vejo por baixo de mim mesmo, agora salta em mim um Deus. Assim falava Zaratustra. E é assim que falemos todos nós. Antes eu tentava, com a minha dança, com o meu jeito, eu tentava me mover e me relacionar da forma que eu queria. Então me relaciono com as pessoas, mas do meu jeito. Não me chama para querer andar como vocês andam, não me chama para poder participar de tudo como vocês participam, não me chama para se preocupar com tudo como vocês se preocupam, eu quero andar do meu jeito. E aí eu lembro da primeira pregação que eu preguei aqui nessa igreja, que foi falando que do nosso jeito não funciona. Cada um tem um jeito para um monte de coisa, a gente tem as nossas manias para as coisas. Mas Deus chama a gente a fazer as coisas de um jeito. Deus dá para a gente um padrão de amor, Cristo na cruz, e fala, segue esse. Deus dá para a gente um padrão de perdão na cruz e fala, perdoa como ele. Deus nos dá um padrão de sacrifício na cruz e fala, se sacrifique pelo outro assim como ele. A dança da Trindade nos dá uma forma de se relacionar e Deus diz, dance como eu danço. Se mova como eu me movo. Ande como eu ando. Ame como eu amo. Ore como eu oro. Foi o que Jesus falou ensinando pra gente em Mateus, a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, orem assim. Quando vocês falarem com Deus, quando vocês se relacionarem com Deus, façam assim. Quando vocês forem louvar a Deus, louvem desse jeito. Se vocês quiserem seguir a Deus, sigam desse jeito. A imagem do corpo de Cristo é esse corpo que não anda parado e que se move, mas quando se move com tantas partes, porque Paulo fala em 1 Coríntios de que nós somos um corpo e que cada pessoa então seria uma parte desse corpo, cada um de nós somos uma partezinha do corpo de Cristo que é enorme no mundo todo. Mas quando esse corpo se move, é muito lindo porque são milhões de partes móveis que quando se movem, parece uma coisa só. Quando você olha, é uma coisa só se movendo. Por isso que quando os discípulos de Cristo começam a fazer como Cristo fazia, as pessoas dão o nome deles de cristão, que no grego é cristianos, são cristinhos. Porque eles faziam como Cristo fazia, se moviam como Cristo se movia, falavam como Cristo falava, amava como Cristo amava. E nós não podemos perder essa essência que foi deixada por Deus para a gente de como que a gente se relaciona. Um corpo só, onde não existe hierarquia.
Um corpo só, onde não existe diferença. E as diferenças que existem, elas não importam, porque elas são pequenas demais. As diferenças que a gente coloca sobre a gente, as diferenças de teologia, as diferenças de como a gente se veste, as diferenças de como a gente fala, as diferenças de como a gente prega, as diferenças de como a gente canta, as diferenças de como a gente dança quando canta, as diferenças de como a gente ora, as diferenças de como a gente lê a Bíblia. Uns leem numa versão mais velha, outros mais nova, outros leem em 25 Bíblias. Mas é uma coisa só. E essa é a beleza do corpo de Cristo que precisa ser mantida pela igreja. Um corpo de Cristo se movendo no objetivo de Cristo. Para que quando o mundo olhe, o que ele vê é Cristo. Por isso que Jesus diz que eles vão crer assim, que o Pai enviou a mim e eu enviei a eles. Porque quando eles olham, a cabeça é Cristo, o corpo se move como ele. É aquela história do tem cara de coelho, tem cor de coelho, faz barulho que nem coelho, come que nem coelho. O que é? Um coelho. Tem cabeça de Cristo, se move como Cristo, fala como Cristo, ama como Cristo. É Cristo. Esse é o papel da igreja, de Cristo. Ser Cristo. Agora, salta em mim um Deus. É o que eu também quero poder falar. E é o que a gente quer poder falar sobre a igreja. Agora se move Deus. É um Cristo andando, é um Cristo pregando. No meu trabalho é um Cristo que está lá. Na minha faculdade é um Cristo que está lá. Na rua, quando eu estou andando, é um Cristo que está andando também. Então se você precisa falar com Ele, se você precisa ver Ele, é como Jesus falou quando perguntaram para Ele. Os próprios discípulos perguntaram para Cristo, mostra para a gente o Pai. Ele disse, tcharam. Aqui. É a responsabilidade que a igreja tem da mesma forma. Quando o mundo olha e fala, mas cadê os cristãos? Está aqui. Porque parece com ele, cheira que nem ele, anda que nem ele, dança que nem ele. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer por aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, pelos modelos que o Senhor deixou pronto para a gente se mover, pelo modelo que a gente tem de amor, de perdão, de sacrifício, de entrega, o modelo da pericorese, da dança da Trindade, para nos mover igual Cristo se move, para andar igual Cristo dança, para fazer que nem Cristo faz. Nós te pedimos que nós sejamos esse corpo de Cristo, essa unidade de uma coisa só, se movendo e fazendo. Nós te pedimos que o Senhor quebre em nós o orgulho que nos impede de ser um só. Quebre em nós os medos que nos impedem de ser um só. Quebre em nós qualquer coisa, qualquer resquício do ser humano pecaminoso que nos impede de ser um só com o Senhor e um só uns com os outros. Nós aqui nessa igreja somos um corpinho do corpo de Cristo. Que a gente sempre ande junto e que os nossos problemas sejam um problema do corpo, que as nossas dificuldades sejam as dificuldades do corpo, que a nossa fala seja a fala do corpo, que as nossas atitudes sejam a atitude do corpo. E que esse corpo seja o de Cristo. Que a gente se mova como o Senhor se moveu aqui nessa terra. Que o mundo possa olhar para a gente e ver um cristinho, mais um cristiano, mais um cristão. Faz de nós atalaias dessa verdade. Em nome de Jesus é a nossa oração para o Senhor, Pai. Perdoa se algumas vezes nós deixamos de ser corpo, deixamos de nos relacionar ou esquecemos que somos essa relação. Por isso que o Senhor nos lembra através de pregações, orações, mensagens e tudo mais. Então que isso resulte em nós mudança, que isso resulte em nós coisas que nos mudem, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para a nossa casa, como um corpo de Cristo, movido para se mover como Cristo se movia e como Cristo ainda se move na pericorese. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém, gente.